Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Papo com Ex-Aluno. O jeito de vocês saberem a trajetória dos nossos campeões que foram aprovados na residência médica. E hoje a gente está com uma pessoa super especial aqui, que é a Maíla, que vai partilhar com a gente como que foi a preparação dela para aprovação na residência. Seja muito bem-vinda, Maíla. Se apresenta para o pessoal, por favor. Oi, pessoal, meu nome é Maíla. Eu atualmente sou residente de medicina intensiva, né? Fiz a JJ ali no quinto e sexto ano e consegui aprovação mesmo com internato. Ótimo, Maíla. Muito bom. A gente sabe que às vezes é muito difícil conciliar o Uhum. internato com a preparação, porque o internato acaba sendo uma parte da nossa faculdade que demanda muito. Conta pra gente como que foi conciliar aí a preparação com o internato. De fato, né? No internato a gente tem pouco tempo, então fica difícil às vezes para conciliar. Só que a JJ, na verdade, a Aristo, né? Porque eu comecei no quinto ano, fiz no sexto ano também. Me ajudava por me dar uma agenda pronta. Então, eu tinha metas muito certas, assim, do que seguir, do que fazer. Isso me auxiliava bastante. Então, eu conseguia me organizar. Então, tem as questões, né, que a gente tem as metas diárias. Durante o internato mesmo, entre um paciente e outro, tem um aplicativo no celular, então isso me ajudava muito. Eu conseguia fazer uma questão entre um atendimento ou outro, qualquer tempo que eu tinha. Então, não foi tão dificultoso para mim nesse sentido, bater as metas diárias, né? E de modo geral, você conseguia cumprir todas as metas? Conseguia seguir direitinho o cronograma? Teve momento que ficou mais difícil? Como que foi? Tem momentos que ficava mais difícil, mas assim, eu seguia muito fielmente, principalmente as questões diárias e os flashcards, né? Como eu falei, eu comecei a fazer no quinto ano, mas não fiz como deveria ser feito, confesso. Não acabei levando tanto a sério, atrasei muito, não foquei nas questões e nos simulados. Acabava que eu fazia muito, assistia as videoaulas, mas não conseguia consolidar, né? Vi que não tive um avanço. Mas aí, no sexto ano, eu seguia, não acho que não lembro do dia que eu não fiz as questões diárias. Eu acho que eu consegui, assim, simulado também. Era o simulado semanal. Fazia todos os simulados, flashcards também não deixava sem fazer. Claro que tem momentos que ficam mais difícil, tem época que a gente tem prova, mas aí a gente consegue compensar, porque a própria plataforma ela reorganiza, né, quando você tem algum atraso. Então eu conseguia compensar. Não, assim, tive uma diferença muito grande do quinto para o Parabéns, sexto Mael, ano. pela sua constância aí, porque às vezes é difícil mesmo a É. gente seguir tudo direitinho. Uhum. E que bom que você conseguiu. E conta aí, você falou que já começou no quinto ano. Como que foi a sua evolução em pontos? Assim, não sei se você se lembra, lá do simulado de nivelamento até para o final, como que foi essa evolução? Ó, no quinto ano, se eu não me engano, tem um simulado de nivelamento, eu acho que eu fiz 40 e pouquinhas questões, não lembro exatamente quanto. Aí, no início, comecei fazendo certinho, depois, como eu falei, eu não tive, né, um segmento, assim, tão legal. Acabei focando nas questões, na verdade, nas aulas, deixando as questões ali de lado, não fiz os simulados, flashcards também. Final do ano, eu devo ter feito alguns simulados, fiquei ali em torno de 50 e poucas questões, mais ou menos. Eu lembro que no sexto ano, aí eu tive outros simulados de nivelamento. Se não me engano, fiquei em torno de 50 questões, não mais que isso, 40 e poucas, 50 questões, eu acho. Isso me deixou extremamente apreensiva, porque eu tinha uma meta muito mais alta, eu disse, meu Deus, né? Apesar de saber que não tinha feito o curso como deveria no quinto ano, não acreditei que eu pudesse subir tanto minha nota no final do sexto ano. Mas, como falei, eu consegui, assim, essa disciplina de, pelo menos, das questões dos flashcards e os simulados também, né? A videoaula variava, tinha dias que eu não conseguia cumprir, mas eu reorganizava, porque quando a gente não consegue fazer a própria plataforma, né? Ela já muda o dia, então fui conseguindo conciliar. E E como que aí, você conheceu o Aristo, Maíla? através de redes sociais, meu irmão também tinha feito, que hoje também faz medicina intensiva. Alguns colegas também que já tinham sido aprovados, eles tinham me recomendado o curso, e foi assim. Ótimo. E quando você foi começar a estudar, você chegou a ter alguma dúvida ou você falou: "Ah, não, deu certo com meu irmão, eu vou continuar"? Como que foi?
em termos de, sabe, em confiar no curso, você Para fala? escolher o curso, assim, porque tem várias opções. E como que foi quando Sim. você decidiu fazer Aristo? Ó, por N motivos. A questão da plataforma me entregar algo. Eu sou uma pessoa que cumpro metas quando você me dá uma meta para eu ir atrás de fazer o meu horário, de saber o que eu tenho que estudar naquele dia. Sabia que para mim não ia rolar muito, sabe? Ao mesmo tempo que as aulas eram curtas, então focava muito mais na prática e eu particularmente prefiro muito aprender com questões, né? Não funciono em ficar assistindo aulas muito longas, não me prende a atenção, acabo não vendo o que era importante. E na JJ, eles frisam muito, pelo menos nas videoaulas, o que é importante para a prova. Então, os flashcards ainda mais, eu sempre anotava, né, que errando e consolidava muito nas questões. Então, era o jeito que eu gostava e que para mim foi a melhor maneira mesmo. Que ótimo. E se você pudesse citar 3 grandes diferenciais que fizeram você escolher e fizeram você continuar aí com a gente durante a sua preparação, quais seriam, assim? Só 3. Nossa, difícil. Eu acho que a questão da plataforma, né? De entregar essa programação pronta, de também mesclar os meus erros, porque enquanto aquilo que eu errava mais aparecia mais para mim, né? E além de eu conseguir olhar o meu desempenho, isso para mim era muito bom. Essa agenda pronta, as metas muito claras, você vê o seu avanço, né? Eu comecei com, como eu falei, acho que 48 pontos, talvez no meu simulado de nivelamento, 50, em torno disso. Terminei o ano fazendo 83, então, assim, eu não acreditei, né? A gente às vezes não acredita no processo e não vê o resultado lá na frente, mas digo que faz toda a diferença. Seguir, né? Dá certo, dá certo. Nossa, que incrível a sua É, evolução, Maíla. Tô, assim, é. impressionada, realmente. Uhum. Parabéns, né, por toda a sua Obrigada, dedicação aí, que obrigada. se concretizou nessa evolução enorme em pontos. E qual que era a coisa da plataforma que você mais gostava? Você falou que gostava bastante da plataforma, né, o que que você mais gostava ali? Se você pudesse escolher uma coisa. Acho que as questões, Uhum. sem dúvida. Acaba que chegou um momento que virava vício para mim. Eu estava em reunião de família, eu já tinha batido minha meta, eu disse, não, vou fazer mais 20 questões. E aí ia fazendo questão, então você atinge a meta e você dobrava a meta. A gente tem a meta de 50 questões diárias. Eu lembro que perto da prova, teve dia que eu fiz 120 questões que eu não sentia que eu estava fazendo questão mais. Então, eu consegui fazer muita questão mesmo. Não lembro exatamente quantas agora. Nossa, e com certeza esse é um grande É, diferencial, porque a gente é. sempre fala que a gente está se preparando para uma prova, né, então, Uhum. na prova você vai ter que fazer questões. E justamente a gente sempre preza por essa importância de fazer as questões. Primeiro porque é uma ótima forma de revisar o conteúdo que você já estudou. E também a forma de sedimentar e se preparar para chegar lá no grande dia da prova e arrasar, fazer mais aí de 80 pontos como você fez. E, parabéns mesmo, Maíla, pelo seu desempenho. Muito E obrigada. conta como que foi lá na hora da prova? Você estava nervosa ou você já estava se sentindo confiante? Como que foi? Assim, nervosa, com certeza, estava nervosa, até porque foi a minha primeira prova. Eu nunca tinha prestado outra prova, né? Eu estava no sexto ano, mas não prestei muitas provas. Eu prestei apenas 2 provas. E na minha primeira prova eu já tive, né, esse resultado. Com certeza estava bem nervosa, mas quando eu peguei a prova, eu não me assustei com o que eu vi, sabe? Sensação de que era o que eu vinha fazendo. Então, a partir do momento em que eu ia lendo, caramba, eu já vi isso aqui. Foi me dando mais tranquilidade, sabe? Só que nos simulados anteriores, eu acho que eu estava em torno ainda de 70, 75, talvez porque até a própria lista, ele sempre fala que o nível de simulado acaba sendo um pouco maior, né? Então, eu me surpreendi muito, porque no simulado da Arista, eu acho que eu nunca tinha feito 80. Eu acho que eu fiz 78 alguma vez, mas mais de 80 pontos eu nunca tinha feito, né? Ao mesmo tempo que estava nervosa, não, enquanto fazia a prova, não era algo que me assustou. Claro que a gente sempre vai ter questões que a gente não faz ideia do que está acontecendo, e na verdade a gente é muito bem preparado para isso, porque a gente está preparado para errar essas questões, né? São as que são feitas para a gente errar mesmo.
Então, não me assustava. Eu disse, eu sei que isso aqui eu posso errar. E aí a gente ia... eu ia vendo tudo aquilo que eu fiz durante o ano. E isso me deu muita segurança, com certeza. Nossa, que incrível ver você falar isso, Maíla, porque realmente tem aquelas questões difíceis que Uhum. é para errar mesmo e tá tudo bem, né? O importante é você focar ali nas questões fáceis, nas questões médias que Isso. você tem que acertar. E no final você fica com esse resultado incrível, que foi o que você fez aí de 83 pontos. E, nossa, é realmente muito incrível. E você falou que você sempre fazia questões, né? Você acha que na hora da prova isso realmente fez diferença para você? Com certeza. Com certeza. Até porque tinham questões na prova que eu fiz questões praticamente iguais, em que eu discuti com colegas depois e que as pessoas não tinham visto, que eram até umas questões médias, né, que, querendo ou não, diferencia a nossa nota. A fácil, que é uma obrigação da gente acertar, mas a média acaba diferenciando a nota, e que para eles tinha um certo nível difícil, e que para mim não foi, porque eu já tinha feito, né? Eu já tinha feito. Então, para mim fez total Legal. diferença as questões. E na hora da prova, você lembrou de algum CCQ que você já tinha visto, assim? Total, vários. Vários, vários, vários. Eu lembro que eu costumava anotar os CCQs na parede do meu quarto, então toda vez que eu ia deitar, eu ficava com aqueles CCQs ali. Vi vários. Nossa, muitos, muitos. Questões que às vezes você nem precisava terminar de ler, sabe? Você vê o CCQ ali, você sabe as respostas, Fica até ajudava. brilhando ali a É, resposta. eu digo, meu Deus, será que é isso mesmo? Muito bom. E é bacana isso porque a gente sempre fala, né, que os CCQs, que é aquilo que você precisa saber para acertar a questão, eles sempre se repetem. E aí, embora a questão ela muda ali um pouquinho de figura, muda o enunciado, o que você precisa saber para acertar acaba se repetindo. E aí, realmente, num treinamento com muitas questões, você acaba invariavelmente lembrando disso na hora da prova, né? E se você pudesse, você falou, né, que as questões fizeram muita diferença para você nessa preparação, né, que você sempre fazia num tempo livre, sempre Uhum. estava acompanhando. E dentro dos materiais de revisão, falando de flashcard, mapa mental, você chegou a usar também bastante ou usava menos? Como que foi? Mapa mental, confesso que não lembro de ter usado, mas flashcard era algo que eu achava até assim um pouco maçante de fazer, mas que faz diferença, porque são CCQs, né? Então chega um momento em que fica bem medular. É um chato essencial, assim, que depois foi ficando gostoso de fazer, sabe? Mas eu tive dificuldade, assim, no quinto ano eu lembro que eu nem fazia. E aí no sexto ano eu vi que, caramba, isso daqui realmente me ajuda. E aí eu fazia questão e via o CCQ do flashcard, né? Acabava que meus erros no flashcard cada vez iam ficando bem menores. Isso me ajudava também a ver o quanto que eu estava errando, né? Legal. E teve algum momento, Maíla, que você se sentiu mais desanimada para estudar? Teve algum momento que foi mais difícil para você? E como que foi que você superou aí esse momento? Conta pra gente. Vários momentos foram bem difíceis. Vários momentos que a gente pensa em desistir, principalmente no início. Eu acho que ali no primeiro semestre, até no início do segundo semestre, porque minha nota não subia. Minha nota não subia no início. Eu demorei muito para fazer 70. Na verdade, para chegar em 60 alguma coisa, eu demorei bastante. E aí você fica, meu Deus, eu estou cumprindo a meta todos os dias, eu estou estudando, e ainda assim minha nota não sobe. Então isso me deixava bastante desestimulada, né? Ao mesmo tempo, é algo que eu até usava no canal, né, no YouTube, que tem o papo com ex-aluno e tal. A gente tem o grupo também, que a gente consegue conversar com a comunidade, e pessoas que passaram pela mesma coisa que você, e que parece ser uma evolução até natural, né? Esses erros, essas quedas aí no início, mesmo você cumprindo as metas. Então, assim, você tem que acreditar mesmo, sabe? Que é um processo. Mas que, nossa, eu tive vários momentos de ficar bem desanimada, bem frustrada, de pensar em desistir, que não ia dar certo, e que eu já pensava, meu Deus, vou ter que, né, estudar próximo ano, mas dá certo. Que ótimo. E que bom que deu certo para você. É.
E se você né. pudesse, Maíla, voltar lá atrás e dar um conselho lá para Maíla, que estava no sexto ano, que já estava sonhando com a residência e que estava lá naquele primeiro simulado, e um pouco desanimada, pensando em tudo que ia enfrentar, o que que você falaria com essa Maíla? Eu falaria que é para acreditar no processo, porque era algo que eu não acreditava. Eu não acreditava em mim. Tive uma experiência muito ruim no quinto ano, mas assim, eu sabia que era uma parcela de culpa minha muito grande, porque eu não tinha seguido, né? Mas eu não acreditava que eu pudesse ter um resultado, porque eu sabia que minha meta era um tanto quanto alta para minhas opções, né? Eu estava em dúvida entre duas especialidades que tinham nota de corte alta. E eu não acreditava que minha nota, vendo minha nota tão baixa no nivelamento, ela iria conseguir subir tanto. E uma frase que ficou muito é acreditar no processo, né? Seguir que dá certo. É, com certeza, assim, é um processo que a gente passa, né, todas as pessoas que sonham com a residência têm esses momentos de realmente de dificuldade para achar que vai dar certo, porque é um Uhum. processo muito concorrido, são pessoas, né, altamente capacitadas que estão ali fazendo a prova e dá Sim, certo, né, e deu dá, certo para você e vai dar certo para várias pessoas que também estão assistindo com aí o certeza, nosso papo com ex-aluno. E você falou, com você certeza. mencionou, Maíla, que você Hum. ficou em dúvida entre 2 especialidades. Conta pra gente aí como que foi escolher, porque muita gente às vezes fica em dúvida também da especialidade, e você vai ajudar aí as pessoas. Eu fiquei em dúvida entre anestésio e intensiva. Eram áreas que têm alguma semelhança em algumas coisas, mas tinha uma nota alta, até porque eu ainda estava em dúvida, né? Mas aí acabei optando pela intensiva, né? Com minha nota eu poderia escolher, na verdade, qualquer especialidade. Então, era algo que eu também não acreditava, que eu pudesse escolher a especialidade, né? E acabei optando pela medicina intensiva mesmo, por escolha. E ótimo. E a gente sempre fala isso, o ideal é a gente escolher, né, você escolher a residência que você quer, a instituição que você quer, e isso faz muita diferença. É. Você chegou a fazer outras provas também, Maíla, como que foi? Então, a prova principal que eu fiz foi o ENARE, né? Foi a minha primeira prova. Ah, eu prestei uma prova local, mesmo em um hospital, mas só fiquei entre elas duas, porque a nota não demorou muito tempo para sair, assim que eu corrigi eu fiquei extremamente aliviada. Já ficou Vi que tranquila? tinha uma grande Também com uma nota possibilidade de dar dessa. certo. E aí fiquei bem mais tranquila, É, com certeza. uma nota dessa corrigiu lá 83 é correr para o abraço, pronto, tá tudo certo, já consegui aqui. Eu mandei mensagem pro Edu logo. E como que foi? Foi uma sensação muito boa? Nossa, assim, eu acho que eu corrigi algumas vezes, porque eu disse, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que eu consegui essa nota. Porque subiu muito do que eu vinha fazendo. Foi muito fora da minha curva, né? Eu tinha uma meta, na verdade, ali de 75, 76, 78, já me dava já era uma meta para mim que não era fácil, né? Não achava fácil. Nos simulados que a gente tem semanal não é fácil você fazer 75 pontos. Eu conto nos dedos os que eu consegui fazer. Então era um tanto inalcançável. Então, assim, conseguir fazer mais de 80 num primeiro ano, de fato estudando, né, como deveria ser feito, foi bem inacreditável para mim. Nossa, que incrível. E, assim, uma prova muito concorrida, que é o ENARE, né, uma das principais provas que nós temos aqui no Brasil atualmente, É, e, né, você conseguiu aí escolher tanto a sua especialidade quanto a instituição que você queria cursar. E exato. Maíla, dentro aí de toda essa preparação, assim, o que que você considera que mais fez a diferença para você, assim, para realmente fazer 83 pontos no Enare, que é uma coisa que muitas pessoas sonham em conseguir, e só para deixar o caminho das pedras aí para o pessoal que está assistindo a gente. Ó, eu acho que foi a constância. Foi a constância, porque apesar de ter altos e baixos, né, que a gente vai ter momentos em que a gente não vai estudar, teve dias em que não dava, simplesmente não dava, desânimo, internato, difícil, super difícil de conciliar. Agora, assim, mesmo no meu desânimo, eu não deixei de fazer as 50 questões. Eu poderia não estudar,
eu poderia não ver a aula, mas eu não fiquei um dia da semana, né, que são 5 dias pelo menos por semana, quando dava para fazer mais eu fazia, mas nem sempre dava. Eu acho que o segredo foi oscilar o menos possível, ser o mais constante, sabe? Menos, por mais que pouco, eu nunca parei completamente. Eu nunca fiquei uma semana totalmente afastada. E assim, eu viajei, eu acho que eu fiquei até uns 2 dias, 1 ou 2 dias fora da plataforma, mas pelo menos as questões dos flashcards eu não deixava de fazer, sabe? Então eu acho que foi a constância. E realmente isso faz muita diferença, né? A gente fazer ali um pouquinho cada dia, Isso. a gente constrói resultados incríveis como o seu. E Maíla, estamos chegando aqui no finalzinho. Deixar uns minutinhos se você quiser falar mais alguma coisa, agradecer alguém aí que esteve ao seu lado na preparação, mandar um beijo para alguém. Fica à vontade aí, seu momento. Agradecer a vocês, na verdade, porque a gente tem um suporte, pelo menos quando fiz, a gente tem um suporte emocional, a gente tem um grupo que a gente consegue dividir, a gente vê que tem pessoas que estão passando pelo mesmo que você, isso dá um certo conforto, né? De que tem pessoas ali que também não estão conseguindo a meta, que a nota ainda está baixa, que está oscilando bastante. A gente tinha grupo no WhatsApp, né, no Telegram, até na própria plataforma mesmo. Então, isso me confortava, sabe? Saber que o caminho é esse, né? Então, agradecer muito por ter dado certo, por ter me proporcionado o que eu precisava, né? Era o meu jeito de estudar, enfim. Só agradecer a vocês mesmo. A gente que agradece a você, Maíla. Primeiro, por deixar a gente fazer parte da construção desse sonho, que é a aprovação na residência médica. E segundo, por ter arrumado um tempo aí dentro do seu R1 de medicina intensiva para gravar com a gente. Isso é muito significativo para a gente. Eu amo gravar papo com ex-aluno, porque para mim é um momento de ver que aquilo realmente funciona. E, de fato, a metodologia é incrível e faz a diferença. Tanto que você evoluiu aí de um pouco mais de quase 50 pontos, né, para Isso, por aí. mais de 80 pontos. Então foi uma evolução incrível e isso só prova mesmo o quanto a Arício tem uma metodologia de alta performance para preparação para residência. Então a gente fica muito feliz e te agradeço muito, Maíla, pela sua disponibilidade de gravar com a gente. Muito obrigada mesmo. Imagina, a gente sonha o ano inteiro em estar gravando esse vídeo, pode ter certeza. Sim, imagino. E se você, assim como a Maíla, também sonha em ser aprovado na residência médica, na especialidade que você sempre sonhou, vem conhecer um pouquinho mais da Aristo. Aqui a gente vai te possibilitar que você escolha a sua residência médica. O nosso objetivo é justamente esse. E aqui na descrição do nosso canal a gente tem todas as redes sociais e também a possibilidade de você fazer um teste na plataforma. Você pode testar inteiramente gratuito por 15 dias a plataforma e aí você vai conhecer mais de tudo aquilo que a gente conversou aqui hoje com a Maíla. Muito obrigada pela sua audiência. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e até a próxima.